O objetivo do canal é compartilhar experiências e conhecimentos alcançados em operações no mercado de futuros com Linux. Vamos compartilhar como reduzir custos iniciais de investimentos ainda antes de iniciar a operar ou mesmo apenas treinar. A meta é ganhar dinheiro com Ibovespa ou índice Bovespa na B3. Por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Se houver interesse em aprender mais sobre as formas de reduzir as despesas iniciais para começar a estudar e praticar com operações day trade na Bovespa, será necessário lembrar que para conseguir resultados positivos será preciso muito empenho. Será necessário bastante estudo. Além de prática em simuladores, existe muito material gratuito em forma de livros eletrônicos, os chamados e-books, como em vídeos acessíveis principalmente pelo YouTube. Sem mais demora, vamos à pergunta ou busca que provavelmente trouxe você até este canal. O que é day trade? É uma modalidade de operação em bolsa de valores que inicia e finaliza durante um mesmo pregão, ou seja, durante o mesmo dia. A tradução de day trade é operação no dia, mas não é limitada a apenas uma operação diária. Você poderá fazer tantas operações quantas desejar, contanto que iniciem e terminem durante o mesmo pregão. A propósito, o pregão é o período de atividade diária da Bolsa. No caso da Bolsa de São Paulo, a Bovespa, das 9 até as 18 horas. Existem outras modalidades de operação em bolsa, além do day trade, conhecidas como swing trade e buy and hold, que alguns também chamam de position. Swing trade é uma operação que inicia em um dia e termina no outro dia, ou em alguns dias mais. Por esta razão, é uma operação mais longa que o day trade. A modalidade buy and hold, cuja tradução livre significa compra e guarda, pode durar meses ou mesmo anos. A operação chamada de position é análoga, ou seja, você compra um ativo e fica nesta posição até que este ativo alcance aquele preço que você deseja, quando então fará a venda, realizando o lucro. Por isto, o nome position. Mas afinal, por que tantos nomes e expressões estranhas ao português? Basicamente, existem duas razões. Uma é devida ao fato de que a maioria das bolsas internacionais operam em inglês. Além disto, entre os melhores autores e livros de referência, se não forem todos, a grande maioria é em inglês. Assim, o jargão de bolsas de valores e de mercado financeiro é geralmente baseado em termos em inglês. A outra razão, acredito que seja por um desejo oculto de quem já tem algum nível de conhecimento das operações em tentar mostrar publicamente seu conhecimento. Em suma, fazer um grau. Não deixa de ser, entretanto, algo análogo ao que ocorre na aviação, por exemplo, onde o inglês é a língua oficial de comunicação entre as torres de controle e pilotos. O que é pouco conhecido, entretanto, é que muito daquilo que estudamos e que foi desenvolvido em operações de bolsa de valores foi criado formalmente nos mercados de arroz no Japão há alguns séculos. O uso de termos japoneses atualmente ocorre somente na nomenclatura de algumas das barras de gráfico, também conhecidas como velas japonesas, ou em inglês, Japanese Candlesticks, onde poucas são mantidas com o nome ainda em japonês, como é o caso, por exemplo, dos dojis, dos haramis e os marabozus. Os outros arranjos de velas ou velas individuais já foram traduzidos, como, por exemplo, o martelo, o enforcado, a estrela da manhã, a estrela cadente, entre outros. Voltando aos tipos de operações em bolsa, operações com ativos como ações são, em realidade, investimento. Considerando o número de papéis geralmente negociados
e os valores envolvidos nessas operações, você compra uma determinada quantidade de papéis ou ativos por um preço X e trata de vender esses papéis quando alcançarem um novo preço mais alto que satisfaça suas metas de lucro. Geralmente, são necessários investimentos de valor razoável. Quando você faz a venda, você estará realizando os seus resultados e ganhando o lucro da diferença de preço. Se, entretanto, os preços do ativo comprado despencarem, você sofrerá uma perda. Esta perda será tanto maior quanto for o volume do seu investimento. O ganho geralmente só ocorre comprando em preço baixo e vendendo quando estiver mais alto. As corretoras geralmente oferecem alternativa de aluguel de ativos para quando você decidir entrar em operação de venda com o mercado em notória tendência de baixa. Com índices e mini-índices no mercado de futuros, você poderá ganhar tanto na alta quanto na baixa dos preços, sem necessitar fazer aluguel do ativo. A corretora, nesse caso, não precisa emprestar os papéis, sem fazer, portanto, a cobrança de um aluguel. Como assim? Com mini-índices, não precisaria estar de posse dos contratos para poder vendê-los quando o preço do índice estiver alto e com tendência clara de baixa. Mesmo sem ter nenhum contrato de sua propriedade, você poderá fazer uma operação de venda. Posteriormente, quando o preço estiver mais baixo, você realizará o encerramento com uma compra, fechando o ciclo, ou seja, encerrando a operação, quando o ativo estiver com um preço mais baixo. Além de poder fazer operações de venda sem precisar recorrer ao aluguel de ativo com a corretora, os volumes de negócio com mini-índice são bem maiores que o das ações individualmente. Mas por que isso? Uma ação é apenas um ativo, um papel, enquanto um índice é composto por um conjunto de ações ou outros ativos e, portanto, o volume de negócios e a liquidez deste conjunto de ativos é muito maior do que cada um dos ativos, no caso ações, por exemplo, individualmente. O índice Bovespa, também conhecido como Ibovespa, é composto pelos principais ativos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Este é o principal índice da Bolsa de Valores no Brasil, sendo composto pelas ações de maior representatividade na Bolsa nos últimos 12 meses. E sendo revisado a cada período de 4 meses. Por esta razão, o índice Bovespa é um termômetro do nível de negócios efetuados na Bolsa de Valores no país. O índice também, por esta razão, será afetado quando a maioria dos papéis, nas quantidades mais representativas, fizer algum movimento em uma determinada direção. O índice não será afetado ou será pouco afetado quando uma ou poucas ações apresentarem alguma tendência contrária. Ele serve, neste caso, como um amortecedor para as grandes variações de preço, porém tem um volume de negócios muito maior do que cada ativo individualmente. Respondido o que é day trade, vamos a outras dúvidas bastante generalizadas, principalmente entre os iniciantes. Como operar day trade? Quais são os requisitos para operar? Primeiro, você precisará abrir uma conta em uma corretora. A Bolsa não permite que sejam realizadas operações diretamente por indivíduos, sem a intermediação de uma corretora. Segundo, você precisará obter uma plataforma de operação, que é um programa ou aplicativo, geralmente gráfico, que permite visualizar os movimentos de variação dos preços e a colocação e fechamento de ordens de compra ou venda. Terceiro,
Para poder usar este tipo de aplicativo, você vai necessitar de um computador com suficiente capacidade de processamento para poder rodar este tipo de programa. Aqui ocorre um fator limitante que, particularmente a mim, preocupou muito ao surgir o interesse em começar a pesquisar este tipo de aplicação. As corretoras não oferecem alternativas de sistemas operacionais a não ser o Windows. Algumas poucas, recentemente, passaram a dar suporte ao Mac OS. O suporte é dado apenas a esses sistemas operacionais. E, além disso, deve ser das últimas gerações disponíveis. Versões mais antigas não são aconselhadas e, com certeza, serão usadas como desculpas para justificar eventuais perdas que venham a ocorrer. O sistema OS X dos computadores Apple está apenas começando a ter suporte por algumas plataformas. Aqui vale outra observação importante. A alternativa de uso do seu celular para operar no mercado financeiro, embora possível e mesmo usada por alguns operadores, não deveria nem mesmo ser cogitada por iniciantes. Se todo o conforto de uma tela ampla não é suficiente para evitar erros e decisões mal tomadas, imagine na tela de um celular. Para operadores experientes, a conversa é outra. Não entre nessa de cair na onda de muitas propagandas comuns na internet, mostrando como é fácil e rápido conseguir tirar dinheiro do mercado com o celular, até mesmo para pagar pequenas despesas. Se o seu computador está defasado ou totalmente obsoleto para operar as plataformas de análise gráfica, sendo necessário um investimento importante para comprar um PC mais novo, não caia na tentação de começar a operar direto com seu celular. Operar day trades nos mercados futuros é simples, mas não se deixe enganar. Não é fácil, muito menos a partir de um celular. Em quarto lugar, você precisa de uma boa conexão de internet, de preferência com o seu computador cabeado e não por Wi-Fi. A conexão Wi-Fi não é confiável. Quinto, você precisará de algum capital mínimo para iniciar a operar. Sexto, você precisará de estudo e principalmente prática em simulador e replay para acelerar o crescimento do seu tempo de tela, sem o qual as suas chances de bom desempenho e, por consequência, conseguir ganhar dinheiro no mercado serão limitadas. Agora, vamos ver item a item desses 6 e como poderemos reduzir as despesas e investimentos iniciais. Quanto à corretora, procure uma confiável e reconhecida que ofereça custos de corretagem zero e, além disso, ofereça alguma plataforma com o simulador, se possível, que também tenha replay gratuitamente, ou pelo menos por um valor menor possível. Algumas corretoras oferecem a plataforma gratuitamente se você fizer uma operação por mês em conta real. Pesquise que você vai encontrar. Em outro vídeo, vamos tratar especificamente deste item. Abrir a conta em qualquer corretora geralmente é simples e requer menos burocracia que abrir uma conta em banco. Você poderá fornecer toda a documentação pedida online, sem precisar ir a qualquer agência da corretora. Aqui cobrimos o primeiro e o segundo requisitos, ou seja, corretora e plataforma de operação. Quanto ao computador, ou você vai precisar investir em um novo e atualizado nas últimas versões de Windows, o que é a exigência mínima, ou poderá postergar esse investimento no mínimo de 3 a 4 mil reais se decidir tentar usar Linux. Isto pode ser feito pelo menos durante a fase de estudo e simulação, antes de passar a operar na sua conta real. Aqui está um aspecto onde você poderá realmente obter um valor importante de redução de despesas para iniciar a praticar em simulador e para poder posteriormente operar day trade. Não estou aqui fazendo nenhuma suposição.
Eu mesmo comecei assim, usando um notebook antigo com Linux, operando em simulador e fazendo algumas operações em conta real apenas para garantir o desconto da assinatura na plataforma. Esse também será outro tema dos próximos vídeos, ou seja, como instalar e como operar com Linux. Vale a pena lembrar aqui que o Linux não é mais um bicho de 7 cabeças. Até já pode ter sido, mas hoje não é mais. A prova é que mais de 80% dos telefones celulares atuais em operação no mundo todo, os smartphones, operam com Android, que é um Linux. Mesmo os iPhones e iPads da Apple também usam um sistema operacional derivado do Unix e do Linux, portanto. Com isto, quero dizer que Linux não é mais algo totalmente estranho à grande maioria das pessoas. Muitos e muitos já usam sem o mesmo saber. Mas afinal, operar day trade é jogo? Day trade operado sem conhecimento e prática em simulador, sem observar um bom gerenciamento de risco, com certeza é apenas jogo. Eventualmente você pode até vir a ganhar algumas vezes, na mais pura sorte, mas está provado estatisticamente que você não só terá mais perdas que lucros, além de que certamente irá à quebra da sua conta. Com conhecimentos, cursos e uso de simuladores, mas com pouca experiência, você mais perde do que ganha. É o conhecido tempo de tela. Será muito difícil conseguir alguns bons resultados a médio ou longo prazo. Muitos dizem que mais de 95% das pessoas que começam no day trade desistem em menos de 6 meses por não suportar as perdas. Se ainda assim, além disso, você se aventurar a operar um mini dólar em vez do mini índice, as perdas poderão ser maiores ainda. Por esta razão, a importância de razoável tempo de prática em simulador para entender o comportamento das técnicas disponíveis e ganhar tempo de tela. Além disto, e com certeza de muito mais importância, está o gerenciamento de risco. Mas afinal, o que é gerenciamento de risco? Colocado de forma simples, seria como usar uma rede de segurança para evitar as quedas. Como isso é feito? Simples. As plataformas de análise e operação gráfica oferecem a alternativa de definir um freio de parada de prejuízo, conhecido no jargão das bolsas como stop loss. Logo, ao iniciar ou abrir uma operação, seja de compra ou de venda, você deve definir imediatamente o valor da sua perda máxima a partir daquele ponto de entrada. Normalmente, basta arrastar a linha de entrada até a posição de perda máxima aceitável, ou seja, o stop loss. Dependendo da plataforma, você já pode ter esta linha de segurança de perda pré-definida. E quando entrar em uma operação, a plataforma automaticamente já coloca a linha de parada de perda ou stop loss. Vamos mostrar então como colocar um limite de perda ou stop loss de forma manual, tanto no MetaTrader 5 como no Profit Chart. E depois vamos mostrar como ocorre uma operação que segue uma estratégia de execução, onde já temos definidos os pontos de perda máxima admissível, como também o ponto de saída com ganhos. Primeiro, vão aqui alguns exemplos com o uso do MetaTrader 5. Nós temos aqui o gráfico, o preço está nesse nível. Vamos primeiro ativar aqui a colocação da ordem a partir da tela, bastando para isso clicar nesse sinal aqui. Quando clicamos de volta, ele se recolhe. Aqui está ele, nós temos quantidade de um contrato, podemos escolher venda ou compra. Vamos primeiro colocar uma ordem seguindo aqui a indicação de que há uma nítida tendência de queda. Nós vamos fazer uma operação de venda aqui. Então vamos clicar aqui em venda, que é sell. A ordem
está ativada. No momento em que ela é ativada, surge esta linha. Nós vamos então abrir e fazer a colocação da linha de limite de perda. Caramba. Aqui está ela. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos ativar, abrimos, clicamos com o botão direito e vamos mandar ele mover a perda máxima para 25 pontos. Ele já criou, se quisermos marcar o ganho máximo, vou levantar um pouquinho mais. A ordem já pulou aqui. Eu vou definir um ganho máximo. Não, aqui ela fechou. Vamos aumentar essa imagem para que fique melhor, mais fácil de visualizar. Então, essa ordem fechou com ganho. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Como ela segue em tendência de baixa, vamos novamente. Abrimos nova ordem. Vamos marcar aqui o nosso ponto de limite de perda, clicamos com a direita sobre a linha, vamos em mover a perda máxima, que é o trailing stop, para 25 pontos. Ele vai avançando, quando chegar nesse ponto, no ponto de partida, ele pulou, ele já avançou, aqui nós temos o stop que acompanha o movimento, e se houver uma retração, ele vai fechar novamente, encerra a operação. Ó, mais uma operação em que houve o ganho. Pode ser que haja uma alteração na movimentação aqui do preço. Independente do resultado, do erro, do acerto, eu vou colocar aqui uma ordem de compra, imaginando que o preço fosse subir, uma reação do preço aqui. Então, vamos aqui, colocamos uma ordem de compra, aqui está ela. Vamos primeiro criar o nosso stop loss, aqui está ele, e vamos definir um trailing stop, ou seja, vamos rebocar a 50 pontos. Então, se ele não inverter, nós vamos para uma perda, só que essa perda vai chegar só até esse limite, que é o nosso limite de perda, o stop loss. Que ele está reagindo, vamos ver quando ele pula. Nós podemos alterar isso também para reduzir a perda. Então, eu diminui o meu stop aqui. E vamos ver quando é que ele reage e pula para um novo patamar. Vamos aguardar o comportamento. Então, ao comandar a colocação de uma ordem, essa é a nossa linha de compras, e aqui está o nosso stop loss, ou SL. Se nós colocarmos um limite de retirada do lucro, esse é o nosso take profit, ou TP. Vamos ver quando é que ele reage aqui. Por segurança, nós podemos avançar manualmente para ficar mais próximo. Opa, vamos de novo aqui. Para ficar mais próximo da linha do 0 a 0. Vai demorar um pouco mais porque nós estamos falando em 50 pontos. Se fosse no 25, ele já teria saltado acima do 0 aqui. Se pode novamente alterar esses valores. Vamos deixar ele evoluir. Vocês podem ver aqui o comportamento do preço com o trailing stop, ou o nosso limite de perda, sendo rebocado pelo avanço dessa linha. Vamos observando. Como eu falei, ó, ele foi para o 0 a 0. Nós podemos aqui também fazer a alteração. Vamos mover para 25 pontos. Ele vai ficar mais. Ele já estamos com um ganho garantido. É mínimo, mas já está aqui.
Vamos acompanhar para avaliar a evolução do movimento. Ele vai acompanhar o movimento mais próximo da linha de ganho. Ele está avançando. Se vocês observarem bem, ele segue avançando a nosso favor. Nós começamos aqui embaixo, nosso stop loss, e ele está indo. Conforme o preço avança, o nosso stop loss também avança. Se houver um movimento no sentido contrário, como aconteceu nesse momento, nesse exato momento, ele fecha a ordem aqui. Vamos fazer mais uma tentativa para dar mais um exemplo. Vamos novamente comprar. Então nós temos aqui, ordenamos a compra, vamos criar a nossa segurança, vamos até aqui esse mínimo. Vamos aqui, ok. Agora vamos definir o nosso trailing stop para 25 pontos e não 50. E vamos criar também uma saída com ganho. Como vocês podem ver, ele já pulou, o nosso trailing stop já foi puxado, já foi rebocado para acima da linha do preço, da linha de compra, do início da operação. Então nós já estamos com um ganho, que é a distância entre a linha do stop. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Acompanhando aqui. Bom, saiu com um ganho. O ganho representa essa distância entre o ponto de entrada e o ponto de saída. Ponto de entrada aqui e o ponto de saída aqui. Relembrando então, nós estamos operando aqui em modo de simulação. Vamos fazer mais uma para que fique claro o funcionamento. Primeiro, vamos colocar uma ordem, digamos aqui, de venda. Ele vem fazendo um movimento com tendência de queda. Ok? Vamos então colocar uma ordem de venda nesse ponto. Vamos colocar o nosso stop na nossa linha de limite de perda. Aqui está ela. Vamos definir a distância de reboque, ou distância em que ele vai ser seguido. Marcamos 25 pontos e vamos definir um ponto de saída com ganho. Basta arrastar aqui e nós vamos... Ok, aqui está ela. Esse é o take profit, saída com ganho, e esse é o nosso stop loss. Olha, ele criou um movimento forte aqui. Podemos fazer esse avanço também manualmente. Vamos chegar mais próximo ali da linha em que se encontra o preço nesse momento. Já reduzimos a perda nesse ponto. Agora vamos deixar ele pular sozinho quando chegar no ponto. Ou se quisermos, podemos fazer mais um. Vamos puxar isso. Ó, ok. Aqui puxei a linha do stop loss manualmente e ele fechou essa ordem com um novo ganho. É muito simples fazer a aplicação do gerenciamento de risco. Como podem ver, não tem muito mistério. É uma questão de calma e a colocação dos pontos limites. Vamos acreditar que ele vai reagir em relação a esse movimento de baixa. Eu vou, independente do resultado, vou colocar uma ordem de compra nesse ponto aqui. Então vamos lá em compra, comprei, vamos criar o nosso stop loss. Caramba, aqui está ele. Vamos colocar uma parada de ganho e vamos definir a nossa perda dinâmica. Vamos aqui e vamos
em 25 pontos. Está reagindo a nosso favor. Vamos avançar um pouco mais o nosso stop loss. Ele já pulou, está acima da linha do zero. Assim como ele subiu, ele encostou nela, mas igual, da mesma forma, ganhamos alguma coisa. Então acho que com isso fica bem claro o funcionamento tanto da colocação de uma ordem oco, que é a ordem em que nós tenhamos os 3 pontos, ou seja, a colocação de uma ordem oco é aquela em que nós temos a definição de estratégia de execução, em que a ordem cancela ordem, OCO. Então a primeira que acontecer cancela aquela oposta. Então se o preço atingiu o nosso ponto de limite de perda, ele encerra a ordem e encerra também aquela outra ordem que seria a ordem de ganho. Então nós encerramos a operação naquele ponto. Acredito que ficou bem explicado, com exemplos bastante claros. Ficamos por aqui com relação ao MetaTrader 5. Isto você poderá ver naquela tela de fundo animada, que é uma gravação de operação em que eu mostrei tanto numa operação de venda como numa operação de compra, neste vídeo que aparece no fundo. Quando você coloca a ordem de operação, ela já tem a linha de parada para evitar perdas, além daquele valor que está previsto e é aceitável por você. Chama-se essa operação de colocar a ordem com stop loss. Infelizmente, em bolsas de valores, fatalmente vão ocorrer operações de perda. Os movimentos são imprevisíveis. O grande segredo será sempre minimizar ou tentar minimizar isto. Lutar para que as perdas sejam pequenas ou administráveis quando ocorrerem e os ganhos sejam preferencialmente maiores. Ao final de algum período de avaliação, você terá mais ganhos do que perdas. Neste vídeo, as telas de plataformas que aparecem ao fundo em gravação são do MetaTrader 5 e do Profit Chart da Nelogica. O MetaTrader 5 geralmente é oferecido de forma gratuita pela maioria das corretoras. Algumas corretoras cobram em torno de R$10 por mês para habilitar a conta do simulador, conhecido também como conta demo ou de demonstração. Isto para o MetaTrader 5. Algumas corretoras também oferecem gratuitamente versões simplificadas do Profit Chart e até mesmo as versões mais completas, como o Profit Chart Plus e o Profit Chart Pro, contanto que você faça pelo menos uma operação por mês em sua conta real. Fazer uma operação no mês em conta real pode ser conseguido com ganhos ou perdas mínimas. Se você tiver disciplina quando executar uma operação, você deve sair logo em seguida. Cuidado, não se empolgue, deixando a operação rolar, porque enquanto não tiver prática suficiente, isso poderá acarretar grandes perdas. Nos próximos vídeos, vamos orientar como reduzir a despesa com investimento em novo computador, ou pelo menos postergá-la para depois que você já tiver mais conhecimento e houver praticado bastante em conta de demonstração e simulador. Se o conteúdo apresentado aqui foi do seu agrado e foram respondidas as perguntas iniciais, por favor, não esqueça de deixar o seu like e fazer a inscrição no canal. Desta forma, conseguirei continuar preparando mais material para compartilhar os conhecimentos. Não deixe de registrar alguma pergunta ou comentário quanto ao material que foi apresentado até aqui. Bons estudos e boas decisões para começar a ganhar dinheiro na internet com day trade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.